Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Eu vejo a galera, cara, que cuida dos barcos aqui com um carinho enorme, né, cara? E tem barcos do meu lado aqui que eu vejo não todo dia, mas quase todo dia o pessoal limpando, né? E ficam lindos, cara. E se você pudesse, faça isso, é maravilhoso. Mas morando a bordo e trabalhando, é muito difícil. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram isso. E eu acho que todas elas, ou a maioria, trabalhavam só no barco, assim, sabe? Já eram aposentados e tal. Não tô dizendo que eu sou um cara que cuido pra caramba e que deixa o barco sempre limpo. Não é verdade, você sabe. Mas é difícil, cara. Você todo dia sozinho, sem ter ajuda, deixar um barco igual o Tarupira, assim. Eu não sei quem vai subir, mas tem amigos que eu entrevistei que vão subir, vão ser vizinhos aqui durante um tempo, cara. Maravilha. Tem outro catamarã ali, ó, grandão, que é do cara que eu conheci brevemente aqui, que tem uma banda famosa aqui também. Aliás, todos os vizinhos aqui são legais, né? Mas digo assim, tem muita gente interessante, né? Diferente. Aí tá o balanço. Quase pronto o fundo. Temos aqui hoje o Lucas trabalhando, que vocês já conhecem aí, ó. Bom dia. Beleza? Já deu uma aspirada aí pra ver se saia mais água de dentro, é isso? Indo. Dá pra fazer aqui de levezinho. Ah, fez embaixo também, né? É. Caraca. Fez em cima e embaixo. A água continua saindo ainda. Eu tô com medo que esteja entrando água lá em cima, porque escorreu um negócio do eixo ali, ó. Daqui, ó. Tá, não, mas ali em cima, será que não? Também não entrava? Aqui? É. Só pra ter aqui também. Galera aqui no barcão. Ó o rasta aí. Opa, comando! Beleza? Beleza? Aê! Olha só como é que tá. É a minha tampinha? Ah, é. Olha! Uma boa parte da reforma do balanço, na verdade, acontece aqui. Nesses corredores há várias peças dele e de outros barcos também. Essa é a parte de trás da tampa do motor, que foi resinada com epóxi, antes de receber verniz. Toda essa cobertura de marchetaria é nova. Vai ficar bonito pra caramba, cara. Tá lindo já. Era uma das partes mais deterioradas do balanço. O piso da frente do banheiro também estava meio feio. Hoje pintamos umas últimas partes do fundo que faltavam também, onde o casco estava apoiado. O leme foi um ponto que me deixou desconfiado. Eu estava convencido que era melhor tirar ele para dar uma olhada. A gente estava a caminho de perder um tempo nele, mas é uma peça especial demais para falhar. Eu fiz uma palestra aqui no Yacht Club Aratu, falando o que aprendi nos meus 14 anos de mar, navegando, morando em um veleiro e entrevistando mais de 200 pessoas que escolheram o mesmo. Foi muito legal entrar em contato pessoalmente com tanta gente para falar de assuntos tão profundos. Aliás, palestras é uma coisa que nem todo mundo sabe que eu faço também. Entre uma reforma e outra, vai rolar uma regatinha aqui, ó. Eu vou correr com o neném, que é muito querido, segura. E vamos lá, cara, vamos dar uma corrida aqui. Ver se a gente ganha alguma coisa. Se não, tá maravilhoso também. Lá tá ele, ó. Lá tá o homem. Marinheiro Adriano se apresentando pra tripulação aqui, ó. Bem-vindo, comandante. Pronto pra obedecer. Comando, Emê? Vamos nessa. Que massa o barco, cara. Tá legal, hein? Aqui tá o comandante imediata. Aqui, ó. E aí, vamos pra ganhar ou não? Pra regata? Vamos competir, resultado ou só uma consequência? Não, a gente vai ficar feliz com qualquer resultado, mas a gente vai dar o nosso melhor. Eu tô aqui pra cooperar. O que é isso aí? Fala aí. Eu não sei falar, não, nem gosto de falar. Deixa eu dar a palavra, não falo, não gosto de falar. Já é a estratégia da regata aí? É o roteiro da regata pra gente não Massa. perder. Porque chega na hora, a regata é um estresse, né? Aí fica, que lado que cobra a boia, que lado que cobra a boia, e aí você não sabe que qual é a instrução de regata aqui já vai. Mas isso aí é coisa de quem anda em primeiro, ó. Porque quem anda lá atrás segue os outros. Aí, ó, só coisa de quem tá na frente, ó. Então saímos para a regata, que é contornar algumas boias na Baía de Todos os Santos e chegar até a Ilha dos Frades. Eu diria que são por volta de 30 barcos que vão participar, de vários modelos diferentes. Gravar um pouco enquanto dá. Olha lá.
A gente tá indo pra largada da regata ainda, que é depois desses canais aqui. Cada um tem sua tática, seu equipamento milagroso. Uns levam mais a sério, outros menos. Mas nós temos uma arma secreta. Acho que quase ninguém tem aqui. E ela vem em forma de bênção. Grande neném do Le Parrain, né? Comandante Adriano. Que bacana, muito feliz que vocês mandaram esse vídeo para mim e desejando aí uma boa regata para vocês. Boa regata, capricha aí. Aê! Boa regata pra vocês também! Com a bênção do Lars Grael, campeão mundial e medalhista olímpico, acho que a sorte fica mais um pouco no nosso lado. Há várias categorias, a nossa era RGS Cruiser, mas concorremos também na RGS geral, já que existe mais de uma categoria RGS. Essas são cenas da largada, onde eu estava mais tranquilo para gravar. Durante a regata eu queria prestar bastante atenção, focar na performance, então acabei não gravando nada. O Neném e a Andrea já fazem essas regatas direto e velejam super bem. Eu me esforcei para me encaixar na tripulação da melhor forma possível. O importante é competir com a certeza de que você deu o seu melhor. Sempre se aprende muito nessas regatas. Ganhamos a regata, cara! Primeiro lugar da RGS. Pô, obrigado, pessoal. Foi muito bacana. O pessoal veleja muito aqui. E aí, como é que foi a regata? Conta aí, cara. Aprendizado, foi maravilhoso e professor Esse gaúcho, maravilhoso. Esse gaúcho, Adriano, veleja pra caramba, é regateiro, como todo gaúcho, mas assim, ele fez diferença, viu? Trimou o tempo todo. Obrigado, pessoal. Vocês estão sendo muito generosos. Depois da competição, uma festa e uma das melhores ancoragens da Bahia. Fantástico! Mandou bem, Le Parrain, hein? Uhul! Campeão! A gente vai agora pra receber o prêmio, cara. Fiquei pro pódio e tal. Uma regata é legal por si só, obviamente, mas tem a festa, que é sempre muito bacana também. Foi uma chance de conhecer vários outros velejadores da Bahia, do clube e também de outros lugares. Fizeram algumas homenagens e a entrega de troféus no pódio começou logo depois. Uma coisa legal dos clubes de vela em relação às marinas é que é comum ver várias gerações de velejadores, histórias e uma cultura náutica de décadas. Dependendo do veleiro, a tripulação pode ser de várias pessoas ou apenas um ou dois. Para que veleiros muito diferentes possam concorrer entre si, existem as regras de medição, como a RGS, que através de características de cada barco gera um fator, pelo qual o tempo que você fez na prova é multiplicado. Guaratu Yacht Clube Veleiro Le Parrain. Então nem sempre quem chega primeiro ganha. O Le Parrain, no qual corremos, até chegou na frente de outros barcos da sua categoria, mas precisou chegar bem na frente para descontar o rating e ainda ganhar. Esse outro pódio é da RGS geral, no qual ficamos em segundo. Essas regras tentam isolar o barco e fazer com que a habilidade de cada velejador seja o principal fator que faz alguém ganhar ou não. Nem sempre é 100% justo, mas tenta ser, e permite que barcos muito diferentes corram juntos. A felicidade do Neném e da Andrea em ganhar estava estampada na cara. Eu tava feliz pra caramba também. Logo mais iriam chegar o Jack, a Angelita, a Narívia, Renato e Dani e o Mutuca com o catamarã que iríamos dormir. Estamos fazendo uma visita técnica, cultural aqui em Bom Jesus, onde é uma das principais ancoragens de veleiros aqui e acho que vai dar tudo certo aqui. Vamos torcer para a gente conseguir cumprir todos os objetivos. Aqui, mais uma vez, com a equipe multidisciplinar, aqui, ó, temos influencers, responsáveis aí de engenharias e manutenções, artesanatos, publicidades, né? Temos aqui fazedores de brigadeiro, pescadores. Eu não experimentei, mas falaram que ficaram bons, acho que hoje tem que fazer de volta. Temos com essa equipe multidisciplinar, acho que a gente consegue fazer um bom trabalho aí. A gente tá meio cansado porque, assim, ó, essas mulheres têm feito a gente jogar carta até tarde da noite.
Tem dois aqui que ontem, assim, quase faleceram, dormindo com as cartas na mão, com a testa na mesa, assim. É praticamente um... Dormindo com 10, porque daí, né... Em nome do jogo, esse rapaz aqui teve que dormir na rede de fora. Ele de fora. Porque a cama dele foi totalmente ocupada com cassino, que foi até sei lá que horas da manhã. A festa é tarde. É, cara. Ele teve que ser acordado por chuva e vento que veio, enquanto o pessoal jogava nem aí pra ele. Tá bom, faz parte, faz parte. Ó, o orelhão. E aqui é o Bonja Village. Ó, que bonito, cara. Bem bonito. Caprichado, tem. Eu love Bonja. Busca de farmácia e outras coisas também. Cerveja. E sabe? Farmácia foi a primeira baixa. Não tem mais farmácia. Farmácia. O maior perdedor disso é esse cara aqui, que eu vou ter que ficar usando o desodorante dele mais um tempo. Verdade, desodorante. Pelo menos eu não roubei a cueca de ninguém. Bom, já certas pessoas aqui já não dá pra dizer o mesmo. Quanto a isso. Porque ele lavou roupa com mutuca ali, ó. E roupa, a cueca tava lavadinha, ele já ficou de olho. Eu aqui, nem mexi, deixei que ele separasse a roupa pra não dizer que... Agora eu que tô com duas mãos a balar agora. Porque na Refeno, cara, eu era o único cara que lavava cueca todos os dias no chuveiro. E aí eu lavando todos os dias eu vi que uma hora eu fiquei sem. E aí quando vê, cara, o Jack tava com todas as minhas cuecas lá, com a lavadinha, misteriosamente chegava cueca nova pra ele, não sabia como é que foi. Olha o mercado aí. Será que tem chão queria mais café? Esse é o nosso tipo de mercado que a gente, nos últimos 1 ano e meio, sempre foi. Achamos desodorante aqui. Isso é o quê? De goiaba? É. Goiaba. Goiaba. Bem gostoso, bem diferente. Tivemos a chance de visitar de dia o espaço que foi a festa ontem, que é bem legal. Ontem eu estive aqui na premiação e agora vamos conhecer esse espacinho lindo que tem aqui, cara. Várias lojinhas, muito bacana. Tem um comércio bem autêntico por aqui. É um lugar muito bacana para ancorar, passar um tempo. Eu ainda vou voltar com balanço, eu tenho certeza. É o tipo de oportunidade que parece, pelo menos em uma visita rápida assim, não tirar o clima da ilha e o estilo de vida dos moradores. Como que não, né, cara? Tá louco? Tá louco? Eu acho que o maior erro de alguns lugares é tentar desenvolver o turismo perdendo a personalidade do lugar, virando algo de plástico. Aqui eu gostei. Já visitaram aqui agora a Cachaça Porreta da Ilha de Bonja, na rua do Finado Brochado sem número, esquina com viaduto da Rola Morta. Que espetáculo! Que beleza, meu povo! Olha boa! Venham conhecer a Cachaça Porreta. Olha, um atirador de retinida, meu. Sei, lê a instrução. Line thrower. A gente tá colocando ela em perigo pra salvar depois, ó, com o atirador de... Vai dar tudo certo, amor. Quer ir você? Quer ir você? Não, obrigado. É pra eu pular com isso mesmo? Tem certeza? Pula com isso, sem É isso. necessário? É? Mas daí vai ter a mesma graça? Demora muito pra descer esse bote. Vai com o cabinho e tá. Nossa. Aí, cadê a linha? Vamos jogar a linha. Vamos salvar. Cadê a retinida? Putz, tá lendo o manual de instrução? Não funciona isso aí, cara. Tem que ler ainda. Até isso a pessoa já foi embora nesse caso aí. Já não... Por isso que nós estamos fazendo um teste, para na próxima vez que precisar mesmo. Falhou o teste. Não é possível. Olha, infelizmente o pessoal tá lendo. Você vai ter que ser o próximo que a gente vai salvar. Você não vai dar, não. Tá o quê? Estão lendo o manual, não vai dar tempo de salvar você, só o próximo. Bem garantida. Com a corda aí, né? Tá preocupado ou tá tudo tranquilo aí? Não, isso aí é um peixe. Quando cai na água, vai direto ao fundo.
Enquanto isso, no departamento técnico, os profissionais leem uma parte em francês, outra em inglês. Alguém morreu, né? Tô lendo em francês. Francês e inglês, o chat GPT. Parece que apareceu um tubarão ali, ó. Quando subir, checa se tem as duas pernas ainda. O tubarão de Loreto já apareceu aí? Onde vai? Tubarão do Loreto. Pega o cabo. Tem um tubarão, aparece só domingo. Mas não tem escada. Tem um tubarão, aparece só domingo. Que é o resto do churrasco de sábado, atiça e aí ele vem. Me machucar. Pescou, hein? Pescou. Olha lá. Peixão, peixão. Primeiro pescada foi no casamento, foi antes de casar, agora de novo. Pescou. Olha lá. Parabéns, parabéns. Falhou totalmente. Vou deixar a vítima tomar um ar. A próxima é da Lívia agora. Próxima é da Lívia. Pode ir. Como é que foi a experiência aí? Foi aterrorizadora. Não, mentira, foi muito bom. Atira pra 250 metros esse negócio aí? Caraca, meu. Cuidado pra não acertar os caras aí, ó. Acertar o pescador. Lá. Navio, atira lá naquele... Enrosca na boia lá, ó. É. Depois tem que recolher esse negócio aí. O que é? É com mola ou é com uma pólvora aí? Eu acho que é disparo, tem aqui, ó, instalação do arremessador, do explosivo. Ah, do explosivo. Tá vencido isso aí? Tá, 2013. Pode explodir o barco. Com a mão, né? E aí, testamos? Dá pra desligar o motor lá. Caiu mais um. Desliga o motor lá. Mas de novo, meu. De novo. Caiu de novo na água. A reação do equipamento. Sim, o cara fala pra girar aqui, assim. Ah, Dani, atenção pro resgate. E aqui tem uma travinha, porque o disparo é feito pela roda aqui. Então fala para segurar a 30 graus, porque já vem o apoio aqui. Aí você tira essa fitinha, puxa o pino de segurança e vamos ver o que acontece. Pega um outro lá, vamos ver. A pólvora não funciona mais. É, 2013, tá vencido desde 2013. Estraga a área. Cara, isso foi uma das coisas mais decepcionantes que eu já vi nos Pega últimos outro lá, anos, vamos cara. ver, um deles. Esse aqui tá... Tá com selo. Tá vencido também? Todos, mesmo. Ó. Ah, esse tá com So no break before... Vamos ver o que acontece com esse. Já sabemos o que fazer. Tira a tampa, puxa o pino e... Temos uma terceira chance. Ou seja... Realmente, respeite o prazo de validade. Último, esse não. Último terceiro. Quanto você apostaria? O que você apostaria? O que vai acontecer? Esse já tá Não vai funcionar? Apostaria o que, Angie? Eu acho que não vai funcionar. Você vai também não? liberar um belo espaço no armário, tudo isso, né? É, verdade. Olha lá, a última chance, hein? Não foi dessa vez. Muito bem. Champanhe? É, não funciona. Não. O Jack e a Angie estão levando esse Lagoon 450 para Paraty. Eles pegaram ele para vender. É um barco dos sonhos. Não de qualquer sonho, mas um dos barcos mais incríveis que eu já fiquei e eu velejei. Estamos saindo da Ilha de Bom Jesus, que é um lugar que eu quero ficar mais tempo com o balanço. Mas agora estamos voltando para o Aratu Yacht Club. Há muitos lugares que eu quero explorar por aqui com o balanço já reformado. A Baía de Todos os Santos é a maior baía do Brasil e tem muitas opções de ancoragem. Velejar em um catamarã desse tamanho é algo incrível. É uma velejada um pouco diferente de monocasco, que pode parecer mais difícil por ser grande, mas na real é tudo muito na mão dentro desse barco.
Essa é a Capela do Loreto, construída no século XIX, mas que foi iniciada em 1645. Geralmente, quando se veleja, se entra em um modo diferente, mais atento, com sentidos bem ligados. E é importante o barco inteiro entrar nesse clima. Mas, por causa do tamanho e do jeito que foi construído, lá embaixo tem um clima totalmente diferente, mais relaxado do que em cima. Foi um fim de semana incrível com amigos queridos para matar a sede de velejar e voltar com baterias recarregadas para essa semana cheia de atividades na reforma do balanço. Eu entrevistei centenas de pessoas que resolveram mudar de vida e realizaram isso. Aqui no canal, a maioria delas é porque resolveu morar em um veleiro, mas há muitas coisas que são comuns a todas as pessoas que resolvem fazer uma grande curva na sua história de vida. Alguns se preparam durante anos e se aposentam, mas outros, como eu, fizeram isso até de uma forma um tanto caótica. E eu hoje noto que se tivesse um pouco mais de consciência de como eu poderia lidar melhor com o que eu gasto e com o que eu ganho, teria sido muito mais fácil. Eu precisei velejar bastante contra a corrente para estar aqui hoje e no final tudo valeu a pena, mas poderia ter sido mais fácil. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza de que eu não recuaria 1 centímetro da escolha que eu fiz, que era de morar no mar. Eu ainda faria isso porque é meu propósito de vida, é minha alma e eu não conseguiria fazer outra coisa. Mas eu não cairia em várias ciladas com dinheiro, algumas que eu só descobri depois de estudar sobre educação financeira, que muitas vezes o gerente do banco me colocou, me oferecendo coisas que davam uma boa comissão para ele, mas não eram do meu interesse. Boa parte dessas noções eu aprendi em um curso. Eu melhorei muito com o curso da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de explicar o que é renda fixa, renda variável, CRIs, CRAS. Te ensina como se organizar, ter controle e aproveitar as melhores oportunidades para fazer o que você ganha ou gasta te ajudar a alcançar o teu sonho. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas de organização financeira ou de investimento que vão te ajudar pra caramba durante anos. E o mais legal é que se você não gostar por algum motivo, mesmo depois das 8 semanas de curso, eles te devolvem o dinheiro que você pagou inteiramente. Então, não dá pra sair muito perdendo dessa, né? Eu acho que vale muito a pena. Se você quiser fazer também ou só se informar, escaneia o QR Code que está aqui na tela, o link está na descrição também se você quiser clicar. A UVP foi eleita no ano passado a melhor consultoria de investimentos pelo BTG Pactual. Então, eu acho que vale bastante a pena. Hoje, dia de sol, choveu bastante de noite. Bastante não, suficiente para molhar. Eu dei uma olhadinha de noite lá, enquanto tava na regata, eles prepararam o casco para pintar, né? Ali ó, a faixa de baixo do costado, o que é muito bom. E vamos ver o que acontece. A essa altura o concreto aqui já tá tranquilo, já subiu o barco bem maior que o meu. Agora não tem desculpa. O problema é a chuva mesmo, mas tá andando, cara. Quem sabe essa semana desce. Não acho impossível não. O costado parece próximo de pintar. Será que é hoje? Vai mais massa, será? Ou é já lixar aí pra pintar? Tem que lixar pra ver. É, né? Agora você vai pegar mais massa. O costado limpo já deu outra cara. Mas agora é a hora de retocar a pintura em uns pontos e depois polir tudo. Olha aí o balanço ficando com uma cara linda. Ainda precisava de mais uma lixada para deixar tudo bem lisinho antes de passar a tinta. Meu sonho era baixar esse barco essa semana, né? E também o verniz essa semana, quem sabe? E depois a gente começar para a pintura do deck, que é a última grande coisa aí da estrutura, assim, né? Depois tem style, mas era uma outra fase. Olha só como é que tá ficando o novo cofre, ó, do motor. Pode tocar já? Pode tocar ou tá secando? Olá, cara, que lisinho. Pô, demais, hein? Hoje vamos tirar o leme para dar uma verificada em todo o sistema. Para isso o quadrante tem que sair, assim como o piloto automático também. Esse é o sensor de posição dele. O acesso aí não é dos mais fáceis. Tem aquela tampa em cima que dá para abrir, até para entrar uma luz. Olha só que importante, descobri um vazamento de água em cima do leme aqui, ó. Isso aqui, cara, pode ser que seja isso aqui que tá me impedindo de ter um poceto seco. E tá entrando água num dos piores lugares possível, porque a água dentro do leme aí não é bom, né? Ainda bem que eu engraxei isso aí bem, deve ter dado uma segurada, mas agora
dar uma tirada no quadrante do leme e passar um Sikaflex, fechar direto essa tampa aqui. Você fica com a frase, como é que eu não vi isso antes? Mas a real é que ali é muito difícil de enxergar. O Fabrício mesmo viu só depois de tirarmos a tampa. Acesso ruim pra caramba, né, cara? Tô gravando aqui de dentro da cama aqui, em pé. Então é um motivo enorme para tirar o quadrante e dar uma revisada, que deve estar aí há uns 40 anos, sei lá. Sem ele a roda de leme não funciona, mas ainda é possível pilotar o barco com uma cana de leme de fortuna. Porém, sem o piloto automático, que dependendo do trajeto pode ser bem cansativo. Eu sei porque eu já fui de Angra até Porto Alegre sem piloto automático. Ficar sem leme é uma das piores coisas que pode acontecer com um veleiro ou qualquer outro barco. Eu tenho a solução de colocar a cana direto no eixo e tenho um sistema reserva de leme de fortuna que acopla na escada também. Mas é bem melhor não precisar disso. Porque não é tão fácil assim comandar com o leme reserva. 4 dos 6 parafusos perderam a cabeça quando a gente tentou tirar, o que já era um mau sinal. Eu tinha certeza que quando olhássemos ele fora desse lugar aí, a gente ia ter várias surpresas. Agora a gente viu um negócio feio. Bom, limpando a gente vai ter uma ideia real do tamanho da... Agora o Fabrício está tirando o braço hidráulico do piloto automático, que é o que gira o quadrante para mudar o ângulo do leme. Também quero fazer uma reforma nele. Olha meu piloto, cara. Tem que dar uma geral nele aí. Tá funcionando super bem, né? Mas é pra manter ele. Uma das coisas assim, tem umas corrosõezinhas, ó. Feias ali, eu já tinha pintado, mas apareceu mais. O eixo tá com uma corrosão, ó, que provavelmente vai ter que fazer outra peça ou cromar essa aqui. É um tubo de tarugo, sei lá, de inox. E tem essa ponta aqui que é parafusada, na verdade, ó. Só fazer uma rosca ali. Eu achei que uma peça só, mas agora eu notei que é rosqueado aqui, ó. Então, meu carro é retentor e tal. Aqui precisa uma pintura melhor. Aí, já. Acho que vai mais massa ou... Mais um pouquinho ou tá, até vai? Aí só vai saber quando ir. Tem que dar uma mão aí pra ver. Ah, é, né? Que senão a cor engana, né? Tem que dar uma mão pra ver aí. Vou deixar o Fabrício fazendo umas coisas lá de preparação da pintura e vou pro porco de novo. O Jack viciou, cara. É uma mistura de emoções. A obra, a visita de amigos muito, muito queridos, de inúmeras velejadas juntas. Mas o mais legal é notar que a vida não para durante a obra. Ela está repleta de coisas legais em meio a um desafio e outro. 32º dia. Segunda-feira, se não me engano. Vamos lá. Mais um dia. Já perdi as contas de quantos são, tem que olhar no calendário pra ver. Mas aí agora tiramos o leme e a avaliação inicial que é melhor comprar outro quadrante. Ele não tava para quebrar agora, mas poxa, a manutenção tá difícil, né? Dos 6 parafusos que fixam ele, teve que quebrar 4 cabeças, né? Então saiu, teve que serrar ele, poderia soldar, mas eu não tava 100%. Então eu vou fazer isso, vai demorar uma semana para chegar. Tá ali o balanço sem leme, que é triste de ver. Mas show, cara, acho que é bacana. Vai ser bom, né? Tá aí há 40 anos esse quadrante. Oh, já passaram o primer aqui, cara, que massa. Talvez eles precisem lixar um pouquinho. Vamos ver hoje. Talvez role pintura hoje ou amanhã. Aqui do costado, né? Depois veio o polimento e tal. Isso aí é o que falta mesmo pra entrar na água. Pô, aqui tá o quadrante, ó, vamos ver. Aqui, quadrante, ó, são 2 partes. Isso aqui é a parte que encaixa o piloto automático, né? Provavelmente a gente vai usar no outro. Bom, sei lá, ele tá sujo com graxa, né? Então a gente olhando assim parece bem ruim. Essa parte aqui não tá bem ruim não, né? Mas aqui sim. Aqui comeu, né? E aqui já tá degradando bastante, provavelmente onde a água acumulava, talvez, né? E essas roscas aqui, tudo de alumínio, por 40 anos, né? Até que durou bastante, cara. Esses parafusos aqui, a maioria perderam a cabeça. Claro, daria pra botar passante, né? Sem problema, assim, mas... não sei. O eixo vai aqui com uma chaveta, ó. Que ele não torce. E aqui passam os cabos, né? Claro, isso aqui
é um círculo, né? Tá montado, tá dividido aqui em duas partes. Vou tocar porque tá cheio de graxa ali agora. E... Cara, já é 13.400 da grana que eu tô usando. Mais 13.400 não é... Nunca é gostoso, né? Mas o leme, cara, é importante demais, assim, né? Claro, os passa-cascos é uma questão de afundar o barco ou não, mas o leme é questão de ter governo, de conseguir ir para onde você quer, né, cara? E às vezes pode representar o mesmo, pode de repente estar indo para as pedras. Eu tenho um leme reserva que encaixa ali na escada, eu tenho uma folha de leme reserva mesmo, de aço, e que com ela eu consigo ir para onde eu quero, mas pô, esse leme principal tem que estar bom, né, cara? Porque o leme reserva, ele tem limites, né, cara? Porque assim, ele com certeza conseguiria andar de popa ou até um contravento com pouca vela, né? Mas o leme que precisa para andar bem mesmo, contravento, né? Que precisa mais leme e tal, com vento forte, bastante vela, é esse aqui, né, cara? Qualquer coisa que você fizer menor que esse aqui, não vai. E não dá para ter outro desse no barco, não tem como. Agora o eixo. Esse aqui é o eixo, né? Ele tá todo sujo aqui, cara. Então, vai ser legal porque a gente vai conseguir pintar ali, que eu nunca pintei. E lá em cima também, né? Mas aqui, assim, a gente vai limpar, cara. Tá, tem sujeira ainda. Tá meio... se olhando, né? Mas só limpando pra gente saber, cara. Vamos limpar e a gente vai ver se tudo bem. Então, aqui, ó, o eixo, né? Onde vai a trava, pra ele não cair, além da peça de bronze lá. E aqui é só um furo para colocar o leme de fortuna, que encaixa aqui em cima. Que aí você não precisa do quadrante para pilotar, né? Se quebrasse o quadrante, eu ficaria sem o piloto, provavelmente, né? Mas teria o leme de fortuna ainda, que eu poderia colocar ali e seguir velejando. Não é muito confortável pilotar com ele, mas ele se salva, né? E agora vamos esperar, acho que o pessoal tá chegando aí, vamos ver vamos dar uma limpada ali, vamos ver o que acontece. E aqui tem o túnel, né? A bucha estava se comportando super bem, cara. Olhando aqui parece que tá beleza também, não tô vendo ela corroída, nada assim, né? Nem lá em cima, parece boa. Essa parte eu nunca consegui pintar, agora a gente vai poder pintar de copper coat. Dá uma proteção mais ainda também aí, né? Olhando assim as buchas, cara. Sei lá. Tá sujo, né? Tem que limpar pra ver. Mas acho que tá bom. O leme tava praticamente sem folga e super leve, super leve. Eu consigo girar ele hoje, agora tá sem ele ali, né? Mas eu tava conseguindo girar ele na mão, sem a roda de leme, só no eixo dele ali, né? Pois, tá maravilhoso. Então, vou limpar pra ver. O pessoal vai passar aí dar uma limpada boa assim, né? E a gente vai poder avaliar o inox ali, se a gente precisa fazer alguma coisa. E, cara... É chato, né? Claro que é chato. Mas dá uma alegria saber que isso não vai acontecer, cara, num momento crítico, assim, né? De problema. E eu fazendo isso, pô, muitos e muitos anos, cara. Mas isso aí vai dar uma alegria muito grande, cara. Muito grande, né? E... show. Esse lado também aqui que é com primer, né? A gente não vai pintar o costado inteiro, mas só algumas partes ali. Onde tem os arranhões, onde a gente tirou um pouco de material. Depois de anos navegando com balanço e fazendo tantos episódios, eu devia isso a ele. Como a gente pode se apaixonar tanto por um barco, né? E não deixa de ser uma reforma na casa que eu moro também, se você desconsiderar o fato que não é uma casa. Eu tenho certeza que você já precisou fazer uma na sua. Esses pontos cinza são pontos com massa para cobrir arranhões. Hoje talvez atrase, porque tem uma manifestação aí do pessoal pra arrumar a estrada, que realmente está bem esburacada, cara. Não vou tirar, não sei o que tá acontecendo lá, não vi, né? Mas não vou tirar o mérito da galera também. O leme ainda está em observação. Precisamos pintar e dar uma checada nele. Olha. O cara é o terror das osmoses, olha lá. A peça que segura o leme estava sem um pino de segurança também. Estava preso só pelo parafuso principal e o quadrante também. O pino de segurança tem que fazer, entendeu? Fazer o pino de segurança, né? Mas tá boa a peça, né? Não, a peça tá boa. Essa aí é difícil dar problema. Deu foi sorte, né? Ah, é? Porque costuma dar problema?
Não, porque não tem um pino de segurança. Se isso aqui folga ou dá qualquer problema, ele roleta. Porque isso aqui é o limitador. Então, não tinha trava nenhuma para poder segurar o eixo. Aí o eixo tá aqui passando, não tem um pino aqui atravessado. Aí fica batendo de um lado e do outro. Vai saber, porque de um lado tinha um calço, um parafuso com uma braçadeira. Sim. E do outro não tinha. Então vai saber como é que tava Pra limitar ele. o limite de um lado e pro outro, entendeu? Até ele tava limitando, mas você que você falou, podia soltar, né? Ficou não sei se não fizeram na posição ou alguma coisa assim desse jeito. Cara, que bom que a gente tá vendo isso. Era a parte do barco, eu acho assim que eu menos sabia como é que tava. Aí tem que fazer o pino pra botar lá. Né? Então, se a gente botar de inox, precisa botar graxa ainda? Não. Porque aí fica mais... Olha, tá... Sim, tá flexível já. Aqui a fissura aqui. Pô, se limpar isso aí dá pra ver até, né? Agora não sei se vale a pena que a gente... Já tá. De repente, uma hora que você ligar uma VAP aí, a gente dá uns... Olha o Mardito. Mardito não, me salvou aí, me levou pra tudo que é lugar aí, né? Muita gente por 40 anos quase. Tá desde 88 aí, cara. Mas chegou a hora dele. Com certeza. Mas faltava dar uma olhada como estava o eixo do leme do balanço. É muito comum que eles quebrem ali na junção com a folha de leme. Acumula muito sujeira com o tempo na água, só realmente tirando tudo e lixando para ter uma ideia melhor de como estava. Aparentemente não tem nada grave, só algumas ranhuras muito superficiais. Uma grande vantagem do eixo do balanço é que ele é maciço, não um tubo. Então, mesmo que tenha algo inicial de corrosão, tem muito material dentro dele ainda. Mas ainda vamos dar uma olhada melhor e pedir outras opiniões, não decidir sozinhos. Já rolou uma nova massinha, ó. Pra começar a pintar. Tá o Vero aí, maciando tudo. Tem duas filosofias diferentes quanto a fazer o eixo ali, né? Tipo, uma é ele ser maciço, que não vai partir, né? Nunca. Quer dizer, nunca não. Mas é mais difícil partir. E a outra é fazer ele tubular, que é mais frágil. Mas a ideia é justamente essa, que no caso do impacto, ele vai quebrar, mas o casco não vai quebrar. Mas também você corre o risco de ficar mais sem leme, né? Então, assim, são duas filosofias diferentes que rolam, né? Qual é melhor? Eu não sei. Descobri que a Nautilus tem a pronta entrega, cara, anodizado. Pô, vai durar aí um tempão ainda, né? Várias décadas. Eu vou nessa. Então chamei o Jack para ser uma terceira pessoa para dar uma avaliada no eixo do leme. Não era uma decisão óbvia, porque tinha alguma coisa ali, mas não era muito sério, era bem inicial. O que torna mais difícil tornar a decisão. Se tivesse ruim, a gente sabia que tinha que trocar. Vai durar mais 40? Provavelmente não, mas que você vai os próximos 10, 15 aí tranquilo, vai. Acho que sim, cara. Então olhamos, reolhamos, e essa dúvida me perseguiu por vários dias, na verdade. Porque mesmo depois de fazer tantas coisas, sempre fica aquele gostinho de que, puxa, podia ter feito mais. Só que tem que deixar alguma coisa para a próxima reforma, senão eu não consigo terminar essa. Bela de um eixo, então. Bela de um eixo, uma bela de uma fixação, né? Com 2 mancavos assim, direto, no convés. Então acho que... vamos fazer a manutençãozinha ali e vai ficar. A gente tá lavando aqui, lixando, lavando com água e lixa. Pra começar a pintar essa faixa aqui, esses pontos todos cinzas aí. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa pintura aí. Vamos ver o que acontece. Mas isso aí já vai ser bem legal, hein? Aí eu preciso ver também o adesivo, cara. Deixa eu perguntar isso pra ele. Pintar, apesar de ser só mais um estágio de tantos, é algo significativo de ver. Dá uma motivada legal quando acontece. E eu acho que vai ser hoje. Vou lá editando e a galera vai começar a pintar ali o barco. As faixas primeiro lá atrás, né? Depois o resto. Mas o negócio tá movimentado aqui. Cantou, hein? A magia estava prestes a acontecer pelas mãos do Fabrício.
the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Hey, legends don't die anyway. Mais marcas na história do balanço vão ficando para trás. A arqueologia de tintas, massas e lixadas que cada casco tem muita história a ser contada. Esses cinzas da tela são de pequenos arranhões, geralmente porque tem algum barco em uma poita próxima demais. Em Santo André, um jet ski bateu devagar no nosso barco também. Muitas histórias, algumas que só o balanço saberia contar, porque eu nem vi ou estava no barco para saber. Uma primeira de mão de tinta já esconde bastante coisa, mas falta a segunda ainda. Na real, ainda falta bastante serviço de pintura, mas o deck vai usar um tipo de tinta antiderrapante pintada com rolinho. Vai ser tema de outro episódio. O pôr do sol foi uma moldura justa para a arte do Fabrício. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Legends don't die anyways. Que legal, cara. Tá ficando... Na hora que arrumar esse deck aí, cara, vai ser demais. Porque o barco é a minha casa, né, cara? Então, bate diferente. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Legends don't die anywhere. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo, com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela, ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.